Oi, gente, tudo bom? Vamos hoje à nossa live, vamos começar. Vou esperar o pessoal chegar, entrar. Muito bem-vindo à nossa live. Vamos lá começar. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo à nossa live todos. Vamos falar hoje sobre investimento. Vamos falar sobre os primeiros passos sobre o investimento, como é que a gente faz para começar a investir, né? A como lidar com o nosso dinheiro, né? E aí eu vou convidar uma pessoa maravilhosa que me ajudou bastante, né? E que eu sigo muito as dicas dela, os ensinamentos dela. Ela tem um Instagram, né, que fala sobre finanças pessoais e vai tirar você do zero até o seu primeiro investimento, né? É a Isabela Atten. Isabela, deixa eu te adicionar aqui. E aí, tudo bom? Boa noite. Olá, Carol, boa noite. Só um momentinho, gente. Tô tentando só. Prontinho. Tá dando para me ouvir direitinho, Carol? Tá sim, tá direitinho. Deixa eu só arrumar aqui a posição. Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá aí ao vivo. Olá para você também que porventura vai assistir essa live em outro momento, em outro horário gravada. Carol, é um prazer enorme estar aqui com você. Aproveito a ocasião para agradecer o convite. E vamos lá, né, para essa conversa rica. Eu quero que todo mundo vá entrando aí, vai sentindo aí o cheiro da riqueza entrando, gente, porque investimento é isso, né? Aí. Então, a gente participou do nosso Clube do Livro e a gente tratou bastante no Pai Rico, Pai Pobre. Essa semana a gente Certo. encerrou o livro Pai Rico, Pai Pobre com o clube, né? E agora Perfeito. que a gente tem algumas dicas do livro, né? A gente tem que colocar em prática todo esse conhecimento, né? Não adianta a gente só ler, não adianta a gente só colocar o nosso conhecimento para dentro. A gente tem que botar em ação, né? Então, para isso, Certo. a gente tem a Isabela, que vai nos auxiliar, nos ajudar bastante, né? Como é que a gente faz para pegar aquele dinheirinho que sobrou, não, né? Porque o Pai Rico, Pai Pobre diz o quê? Que a gente tem que colocar, primeiro de tudo, a gente tem que se pagar, né? Então, ela vai ajudar a Perfeito. gente a pegar aquele dinheiro que a gente separou pra gente no começo e transformar aquele dinheiro em investimento, né? E é isso, né? Vamos começar. Já posso começar, gente? Vamos lá, começar. Posso começar com minhas Perfeito. perguntinhas? Tá ouvindo Perfeito. direitinho, Isabela? Tô ouvindo direitinho, o sinal aqui para mim tá ótimo. Tá bom, vamos lá então. Bom, quando eu pensava em investimento, quando eu comecei a pensar em investimento, lá em 2015, que eu percebi que eu teria que mudar minhas contas e teria que mudar muita coisa na minha vida, né? Eu pensava que eu precisava de uma outra pessoa com experiência, né? Uma outra pessoa que me auxiliasse, me dissesse onde que eu vou fazer os investimentos. Ou que a gente precisar, ou que eu precisasse de uma empresa contratada para fazer começar a fazer os meus investimentos, os aportes, né? E aí eu percebi que não é bem desse jeito, né? Aí eu queria saber sua opinião. E aí, o certo mesmo é a gente delegar essa função de fazer os investimentos, de a gente pegar e entregar para uma pessoa, para uma pessoa responsável só por isso, ou você tem outra opinião? Bom, é uma excelente pergunta, porque isso é uma dúvida muito natural desde quando a gente começa a falar sobre investimentos, a ouvir falar sobre investimentos, né? Porque como a gente não teve essa educação na escola, nem com os nossos pais, inclusive é uma tecla em que o Pai Rico bate muito, né? O livro Pai Rico, o autor ele é muito crítico ao sistema educacional americano, mas que se enquadra aqui para a gente também. A gente não tem essa educação financeira de base. Então, é natural a gente achar difícil, é natural a gente estranhar, é natural achar assim, eu não consigo, eu não posso, outra pessoa vai conseguir melhor que eu e etc. Eu acho, a minha opinião, a escola de onde eu vim, onde eu me formei, tirei meu certificado, ensinou assim, e eu concordo com isso, é uma análise crítica que eu fiz desde o começo. Eu acho que todo mundo tem que parar
para entender, nem que seja o mínimo. Porque assim, Carol, até para você delegar, tudo bem, se você achar necessário ou achar que tem a vida muito corrida, que não quer quebrar a cabeça com os mínimos detalhes, beleza. Mas até para delegar, você precisa saber o mínimo. Porque como é que você vai saber se aquela pessoa está fazendo certo, se ela está recomendando alguma coisa certo ou não, né? E eu costumo dizer que a primeira mudança é o mindset, é a cabeça com relação ao dinheiro. Você frisou bem no começo. Não é o dinheiro que sobra, é o dinheiro que a gente separa antes de gastar o restante. Então, isso tem que ser uma mudança mesmo de vida prática. E assim também a questão do aprendizado. Eu costumo comparar o seguinte, né? A gente, quando quer aprender um idioma novo, a gente se dedica. Quando a gente quer aprender um esporte novo, a gente se dedica. E por que com relação ao dinheiro a gente vai querer delegar de cara, né? É o nosso dinheiro, é o nosso esforço, é o resultado do nosso trabalho. Então, eu acho que ninguém melhor que a gente mesmo para poder aprender e conseguir esquematizar, né? O que fazer, quando fazer, por que fazer. E se a escolha posterior for delegar, ainda assim, eu tenho que saber o mínimo para poder orientar, né? E evitar, principalmente, Carol, um negócio muito comum aqui no nosso país, são os golpes, né? Então, assim, existem os assessores de investimento, existem empresas especialistas nisso, mas, assim, até para a gente ter certeza se aquilo é mais adequado para a gente precisa saber o mínimo, né? Então, eu vou bater sempre nessa tecla, né? Que a gente tem que sentar mesmo, parar e dedicar um tempo para aprender. Entendi. Então, você acha que vale a pena a gente pegar e fazer alguma coisa sozinho, né? Tipo assim, abrir o aplicativo, seja lá da corretora que você tiver mais confiança, que você tiver mais conhecimento, ir lá, baixar o aplicativo no seu telefone e começar a pensar e olhar direitinho e tentar você mesmo. Inicialmente, você acha que vale a pena esse conhecimento até do sistema que está sendo usado? Sim. Sim, não é difícil. Eu costumo comparar com o meu caso, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue de verdade. Eu era uma pessoa leiga no assunto, nunca tinha ouvido falar, nunca fui desorganizada financeiramente. Mas também não tinha noção nem do que era reserva de emergência, para você ter noção, entendeu? Então, assim, fui correr atrás na época que a pandemia começou a estourar, mas fui atrás por causa de mim, eu queria aprender. E aí, de repente, eu vi que as pessoas ao meu redor sabiam menos ainda, então aquilo foi, assim, naturalmente virando uma missão de vida, né? Já que eu tinha entendido e tinha certa facilidade em lidar com o assunto, eu me senti na missão de espalhar conhecimento, de divulgar aquilo ali. Então, assim, não é difícil, mas, claro, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Porque eu costumo dizer que o maior risco de todos, o maior risco não é o banco, não é o país, o maior risco somos nós mesmos, ao fazer besteira por não saber. Então, pergunte, vá atrás, estude, tem muito conteúdo gratuito na internet, existem pessoas boas no mercado aí. A gente está com a mentoria também, depois eu falo sobre isso no final da live. Então, assim, é a gente sentar mesmo e eu costumo usar muito a frase também, que é meu slogan de vida, assim, conhecimento liberta. Quer coisa melhor do que a gente ter segurança de estar fazendo a coisa correta, né? Então, isso aí, ninguém tem melhor que nós mesmos, ninguém. E o conhecimento da gente ninguém tira, ninguém toma, ninguém passa a perna. Então, assim, logo que eu entrei na parte de investimentos, nos bancos mesmo, muita gente pergunta, mas qual é o seu tipo, qual é o seu perfil de investidor? E aí, eu pensava, pô, a primeira pergunta e eu já não sei responder. Dá uma Certo. aflição. Assim, a primeira pergunta de qualquer aplicativo, de qualquer banco, é te perguntar qual é o seu perfil de investidor. Eu queria que você falasse um pouquinho dos perfis que existem. Ó, os perfis de investidor são três. É o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado, ou também chamado de agressivo. E o que diferencia os três, basicamente, é o apetite ao risco, o quanto cada um consegue tolerar de risco. Quer dizer risco? Quer dizer aquele dinheiro que pode variar muito para mais, ok, isso vai ser muito bom, mas também pode variar muito para menos. Então, o conservador é aquele investidor que ele tem o pé na segurança. Ele prefere a segurança, ele arrisca pouco. O que não quer dizer que não arrisca, tá? A diferença também vai ser a porcentagem do risco. Então, ele é uma base, um pé na renda fixa, a maior parte dos investimentos dele, e uma coisa ou outra de renda variável. Então, é aquele investidor que preza basicamente por segurança. Ele não quer ver o dinheiro dele correndo risco. Simples assim. O moderado já é aquele investidor com um pouquinho mais de conhecimento do mercado,
aquele investidor que já consegue entender as nuances e aproveitar as oportunidades, então ele já consegue pegar um pouco mais da carteira dele e já colocar um pouco mais de risco, buscando um maior patrimônio, um maior retorno. E o arrojado, o agressivo, é aquele investidor que tolera o risco maior, bem maior. Ou seja, a grande parte da carteira dele é naquela renda variável, que é a que corre mais risco. Mas eu costumo dizer um parêntese. Não estou falando aqui de coragem. Não é o quanto cada um acha que consegue. É o quanto a pessoa tem noção. O quanto a pessoa tem não só de noção, mas também de patrimônio que possa arriscar, né? Dinheiro de renda variável, dinheiro de correr risco, é aquele dinheiro que a gente tem noção que se perder tudo, eu não vou perder o meu sono. Então é isso. Não é só querer ou achar que tem coragem, é poder. Não só em ter conhecimento, quanto em uma parte do patrimônio. E assim, se você der um Google rápido aí na internet, você consegue ter noção dos perfis, existem testes rápidos para saber, mas o teste mesmo, fidedigno, o teste que vai a fundo, que contém cerca de 30 perguntas, mais ou menos, ele está lá na corretora de valores. É o chamado suitability. Então, é quando o corretor chega na fase de abrir a conta. Antes de qualquer coisa, a corretora vai mapear o perfil dele. Então, são perguntas que vão levar em consideração não só a renda, quanto o que cada um tem de meta, de sonhos, o quanto ele dá vários exemplos de situações em que a pessoa perderia dinheiro, por exemplo, e pergunta o que você faria. Então, são alternativas, é de múltipla escolha, são questões rápidas, mas que precisam ser respondidas com atenção. E eu costumo chamar a atenção também que não vale mentir, porque tem gente, acredite, que inventa, que mente. Porque assim, a corretora mapeia o seu perfil, Carol, até para te barrar de futuros investimentos que não são adequados para você. Então, por exemplo, se eu fiz o meu perfil e a corretora concluiu que eu sou conservadora, por mais que eu queira botar meu dinheiro em ações assim que estão lá mais voláteis, eles vão me barrar. Então, isso é interessante. A corretora ela visa a proteção porque é interessante para ela também que o investidor não se atrapalhe, né? Então, é lá no perfil da corretora que tem uma fase na hora de abrir a conta que você encontra esse questionário. Então, basicamente, só resumindo, conservador, moderado e arrojado, e o que diferencia entre eles é o perfil e o apetite ao risco. Muito bacana, isso é importante. Realmente é importante você saber qual é o seu perfil. É o primeiro passo. E nada... primeiros passos, né? E só um parêntese. É como você mesmo fala. Qualquer pessoa, mesmo que você delegue, vai chegar para te perguntar. E como é que você vai saber, né? Se você não tiver estudado antes ou tiver procurado se informar. Então, isso é muito importante. E nada impede que nada impede, não. É até natural que o investidor ele cresça o perfil, né? Naturalmente, com o passar do tempo, ele começa conservador e conforme a necessidade dele, o apetite, o interesse maior, ele vai mudando. Isso aí pode ser refeito várias vezes no aplicativo da corretora. Bacana. Outra coisa que eles sempre me perguntam, principalmente assim, quando você, nos seus primeiros investimentos, você começa a perceber que eles perguntam muito qual é o seu objetivo, né? E assim, no começo, eu disse, para que eu vou precisar dizer para o corretor ou para o aplicativo qual é o objetivo do meu investimento? Eu estou investindo e ponto, né? Da minha cabeça, né? Mas aí ele pergunta, seu objetivo emergenciar, reserva de emergência, seu objetivo é comprar um imóvel daqui a 3 anos. E aí ele começa. E nesse momento, assim, lá no começo, né? Eu não tinha muita noção. E eu comecei a fazer aplicação no Tesouro, né? Porque geralmente é o nosso primeiro investimento, né? E um momento muito difícil, assim, muito chato, né? Que eu percebi que eu precisava retirar aquele dinheiro que eu tinha passado um tempo guardando. E no momento, como eu botei no Tesouro IPCA, o que aconteceu? Eu perdi o dinheiro. Perdi uma quantidade de dinheiro. E isso eu fiquei muito chateada, porque, poxa, era Tesouro Selic. Eu não deveria ter aplicado no Tesouro IPCA. E um erro gera sempre o aprendizado, né? Mas é melhor a gente aprender também com o conhecimento do outro, né? E aí eu queria que você explicasse por que essa preocupação do objetivo do investimento. E por que é importante para a gente ter essa noção de objetivo. Queria que você passasse bem direitinho essa informação. Perfeito. Eu costumo também reproduzir uma frase de um dos grandes investidores americanos famosos, né?
que ele fala assim, que legal a gente conseguir aprender com os próprios erros, né? Mas melhor ainda é aprender com os erros dos outros, né? E realmente, então, assim, Carol, é o seguinte, por que que a gente fala? Isso aqui é a premissa básica mesmo, é um dos pilares iniciais quando a gente está falando, ensinando sobre investimentos. Você precisa saber o que você quer e para quando você quer. São duas perguntas básicas e por isso que muita gente não quer pensar, muita gente prefere deixar dinheiro em poupança, porque a poupança você bota lá, você tira, você não precisa raciocinar. Mas, gente, eu costumo dizer que perder dinheiro não é para ser opção de ninguém. A gente não está numa fase de vida, olha aí essa crise, olha aí o tanto de dinheiro que a inflação está pegando da gente. Não é mais tolerável, não é mais aceitável a gente perder dinheiro. Então a gente precisa sentar assim, precisa parar, planejar a vida. Isso não é difícil. Claro que sair da zona de conforto mas é necessário. Então por que que a gente fala isso? Porque para cada quando existe um investimento melhor do que outro. Por quê? Porque em alguns investimentos eles vão te pagar muito melhor, muito bem, mas em compensação vão prender o seu dinheiro por um tempo. Nada mais justo. Quando a gente tem que investir em renda fixa, é emprestar dinheiro, o banco que está recebendo o seu dinheiro, ele vai usar para alguma coisa. Então, assim, se você coloca o dinheiro lá, diz que vai tirar daqui a 3 anos, mas ano que vem você vai e pede de volta, e ele ter que dar assim, aí você quebra a perna de todo mundo. Então, existem investimentos que te pagam muito bem, mas que prendem o seu dinheiro. Existem investimentos que te pagam o básico aceitável, que é a taxa Selic, e você pode tirar a qualquer momento, mas em compensação você vai ganhar o básico aceitável. E existem aqueles investimentos tipo tesouro, que não vão prender o seu dinheiro, qualquer tesouro, qualquer um deles, Selic, IPCA, pré-fixado e etc., eles têm liquidez diária. Você pode ir lá e pedir de volta. Mas, em compensação, você corre o risco de perder dinheiro. Pelo mesmo raciocínio, você foi, emprestou dinheiro para o governo federal, porque o tesouro é isso, escolheu lá o IPCA 2035, né? Pensando em aposentadoria. Mas daqui a 5 anos, por exemplo, você passa por uma emergência, não se preparou em um investimento adequado para emergências e pede de volta, que eu acho que foi o seu caso. E aí, naquele dia que você pediu dinheiro de volta, o investimento está valendo menos, porque essas oscilações acontecem. Todo tipo de investimento que te paga bem, ele, né, cada tipo deles passa por situações, e o Tesouro IPCA é um deles, que passa pela marcação ao mercado, que é o que a gente chama. Então, o governo te prometeu aquilo se você deixar até o final. Se você resolver tirar antes, ele vai deixar você tirar. Mas você corre o risco de, no dia, por exemplo, o seu título está valendo menos. Porque você compra títulos e na hora de pedir o resgate do dinheiro, você vende aqueles títulos. É mais ou menos assim a equação. E na hora de vender, vai que naquele dia está valendo menos. Então, esse é o risco, entendeu? Então, por isso a gente fala que é preciso pensar. Você quer reserva de emergência? Ah, beleza. O que é emergência? Ah, amanhã eu posso precisar. Então, ele vai ter que ficar no lugar que eu possa tirar a qualquer momento. Mas eu tenho que aceitar que esse investimento não vai me pagar muito bem. Ok. A gente não quer rentabilidade quando a gente pensa em emergência. A gente quer o socorro. É para isso que serve o socorro. Então, eu quero tanto de reserva, vou deixar aqui nesse investimento. Que, já aproveitando para dar o exemplo, ou é Tesouro Selic ou é CDB de liquidez diária. Pronto. Fora isso, qualquer outro que você escolher, você precisa saber muito bem o quando. Porque ao decidir o quando, você vai buscar rentabilidades e prêmios maiores, mas vai deixar o dinheiro lá com eles até a data. É isso. Deu para entender, Carol, direitinho? Deu para entender. Eu espero que o pessoal também tenha entendido, porque essa informação é super importante, porque a gente às vezes, eu vou botar só no tesouro, vou colocar no tesouro. Não, até para o tesouro você tem que ter um pouquinho de conhecimento e saber qual tipo de tesouro que você vai colocar. Né? Exatamente. Pessoal, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês também podem mandar, viu? A gente vai parando, vai comentando. Só dar um exemplo, Carol, de uma amiga minha, que assim que eu comecei a fazer investimento, eu conversava muito com ela, e ela também colocou dinheiro sem entender muito bem no IPCA, mas pior ainda, botou no IPCA com juros semestrais, que ainda tem esse, né? Esse nome, essa frasezinha com juros semestrais, ela acreditava que quando chegasse no semestre, no dia tal, eles iam pagar o dobro, eles iam pagar, sei lá, ela entendeu diferente. Sendo que isso aí não é assim, né? Então, eu lembro que ela precisou tirar o dinheiro também, e aí, na época, também perdeu bastante. Aprendeu, assim, com um exemplo, né? Um exemplo ruim, mas, enfim. A gente também não tem que se culpar por isso, né? Como eu falei, a gente não teve educação. Agora, a partir do momento que a gente escuta uma informação dessa, a gente tem a obrigação de correr atrás. Pois pra não perder, né? A situação realmente me fez dar uma organizada e ver exatamente o que é o Tesouro Direto, quais são os modelos de investimento, né?
mas realmente é muito melhor aprender com, aprender com os outros também, né? E o bom é que o seu exemplo, você consegue ajudar outras pessoas, né? O seu testemunho também leva para as pessoas esse alerta. Isso é bem bacana. É verdade. O que que você acha? Qual que você acha que deve, como é que a gente dividir essas metas? Como é que você acha que a gente tem que dividir essas metas, assim? Como é que eu vou saber se esse meu investimento, qual é o certinho que você consideraria para colocar metas para os meus investimentos? Qual Olha, seria as essa metas a divisão? gente divide basicamente por prazos, né? Aquela questão, o que você quer ir para quando? Por exemplo, eu quero trocar o computador daqui a 6 meses, ou eu quero trocar de carro daqui a um ano, eu quero dar uma entrada no apartamento, quero fazer aquela viagem, uma lua de mel, um exemplo. Então, é o que você quer e quando. Quando você entendeu quando, aí é que você vai buscar investimentos para esse quando. Porque ao abrir o aplicativo da corretora, assim como no Tesouro, todos os outros investimentos, eles têm o nome do investimento e ao lado o ano. O ano que eles vão devolver o dinheiro, até a datazinha certinha, tá tudo lá explícito na corretora. E você vai escolher baseado naquele ano. Então, assim, a gente tem 3 tipos de meta, né? De curto, de médio e de longo prazo. Metas de curto prazo são aquelas para até 2 anos. Então, até 2 anos é considerado curto prazo. Metas de médio prazo é de 2 a 5 anos e metas de longo prazo são para mais de 5 anos. Então, metas de curto e médio prazo obrigatoriamente devem ficar na renda fixa, porque você não vai aceitar correr o risco a esse ponto de daqui a 2, 3, 4 anos querer tirar o dinheiro e receber menos, ou de repente comprou a ação de uma empresa e aquela empresa desvalorizou e aquele dinheiro se perde. Não, então metas de curto e médio prazo obrigatoriamente é na renda fixa, vamos já falar dela mais na frente. E metas para longo prazo, aí sim, devido ao longo prazo, a sua tolerância ao risco é um pouco maior. Então, aí sim você pode começar a dar os passos lá para a renda variável, ou seja, para aquelas metas para além dos 5 anos. Porque menos que isso, é um tempo muito curto para você conseguir recuperar o investimento, caso o investimento caia, caso perca valor nesse meio do caminho. É mais ou menos isso. Então, é sentar e pensar o que você quer e para quando você quer, baseado nesses 3 limites de prazo. A primeira meta da gente, qual que você acha que deve ser? Reserva de emergência. Não, gente, não tem que quebrar a cabeça com nada. Então, você pode ir aprendendo sobre investimentos e, ao mesmo tempo, já com a cabeça focada em reserva de emergência. Não adianta você partir para nada, qualquer outra coisa, está cancelado, está bloqueado, você nem quebra a cabeça. Por quê? Porque se você, mas eu não tenho nada para aposentadoria, eu estou desesperado, então, não. Você não vai colocar seu dinheiro em qualquer outro investimento que não seja de liquidez diária, justamente porque se tiver uma emergência, uma zebra, alguma coisa que você, sei lá, perca o salário, fique doente, você vai recorrer a esses investimentos, sendo que você pode não conseguir tirar, ou pior, conseguir tirar e receber menos. Ou então você vai fazer o quê? Pedir empréstimos para cobrir essa emergência. Então, basicamente, reserva de emergência. Basicamente, não. Essa meta é a primeira de todas, sem pensar 2 vezes, sem quebrar a cabeça. Reserva de emergência. E qual valor você indicaria para essa reserva? Porque cada pessoa tem a sua noção, né? O Gustavo Cerbasi, ele fala assim, da sua renda, né? O Thiago Nigro fala um Uhum. pouco do seu custo. Ele diz que é 6% do custo, 6 vezes o valor do seu custo. Tem gente que considera que o Gustavo Cerbasi considera que tem que ser 6 vezes o valor da sua renda. Aí depois ele, assim, qual é, assim, que você acha assim, uma reserva de emergência que realmente vai te dar uma segurança? Certo. Já respondendo só um parêntese, a Lisandra perguntou aqui quais são o fixo que você falou. Lisandra, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você entendeu, Carol? Qualquer coisa repete aqui pra gente tentar entender melhor. Quais são o fixo que você falou? Não entendi. Então repete aqui que a gente responde já já, tá bom? Então, reserva de emergência. Realmente, de acordo com o autor que você lê, ou aquela pessoa que você escolher como mentor para te ensinar os primeiros passos, cada pessoa vai ter uma informação diferente. E o que eu costumo dizer e ensinar? Reserva de emergência é aquele valor que, para você, te dá tranquilidade, caso você pense que tudo deu errado, se você não tiver salário por tanto tempo, por quanto tempo você deseja se sentir seguro. Então, assim, tem autor que fala 3 meses, tem autor que fala 6 meses, tem autor que fala 12 meses. Então,
Isso é pessoal. É você que vai sentar, vai avaliar o seu custo de vida, não é salário, é custo de vida. Quanto que você custa por mês? Você é sozinho? Você é casado? Você tem filhos? Então, para cada perfil de pessoa, o valor é diferente. Então, você vai sentar, você vai fazer a sua soma, quanto que você gasta por mês e vai multiplicar esse valor. Você quer se sentir seguro por quanto tempo? Se você tem um emprego de carteira assinada, é recomendável 6 meses. Se você é estatutário, talvez 3. Se você é autônomo, talvez acima de 6. E aí é pessoal. Eu, Isabela, o que é que eu costumo apostar e recomendar? 6 meses. Porque assim, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não raciocina no desespero. Então, de repente, você foi acometido, sei lá, por uma doença, quer ajudar alguém na família que precisou também, ou perdeu o emprego, sofreu um acidente, não sei, N possibilidades. Então, por quantos meses você deseja se sentir seguro para conseguir sentar, raciocinar e traçar um plano B? Essa é a quantidade de vezes que você precisa ter de custo de vida. E aí é uma tarefa de casa que eu passo para quem estiver aqui assistindo, calcular e pensar a respeito da sua própria. Eu acho um valor ideal 6 meses. Porque é tempo suficiente para você conseguir tanto pagar as contas que já estão em aberto, quanto começar a enxugar, né? Porque isso é importante também, na emergência a gente enxugar e parar de fazer gastos na hora, fora os que já tem, e aí começar a traçar um plano B. A Lisandra aqui respondeu. Renda fixa. A gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa agora Isso. e renda Já, já. variável, tá? Quando a gente abre o aplicativo de investimento, um Rico, BTG, enfim, o qual modal que você tiver aí, né? A primeira coisa, você precisa escolher se você vai escolher uma renda fixa ou renda variável, não é isso? Uhum. Queria que você Isso. explicasse um pouquinho de cada uma dessas duas modalidades. Pronto. Basicamente, os investimentos se dividem em dois tipos de investimentos, né? Renda fixa de um lado e renda variável do outro. O que diferencia cada um? Na renda fixa, em linguagem simples e clara, é você emprestar dinheiro a alguém, a alguma instituição, a um banco, a uma empresa, a uma financeira, seja quem for. Então, isso é renda fixa. Você empresta dinheiro a alguém, você tem previsibilidade de retorno, ou seja, quando você vai receber o dinheiro de volta, e você sabe a que taxa está atrelado o seu prêmio, os seus juros. Então, você empresta para receber um prêmio por esse empréstimo e você sabe quando vai receber e você sabe a que taxa que vai estar atrelado. Se é um atrelado à Selic, se é atrelado ao IPCA ou se é um pré-fixado, que você sabe exatamente quanto vai ser. Então, isso é a renda fixa. Na renda variável, basicamente, você se torna sócio. Então, é diferente. Renda fixa você empresta e renda variável você se torna sócio de alguma empresa e você passa a correr os mesmos riscos que a empresa. Por isso o nome renda variável, porque ela pode variar muito para mais, mas também pode variar muito para menos. E aí existem investimentos para cada tipo. Por exemplo, na renda fixa, a gente tem, para início de tudo, o tesouro. A poupança, por exemplo, é um investimento em renda fixa. Tem o tesouro direto e seus vários tipos de tesouro lá dentro. Os CDBs, que é quando você empresta aos bancos. Os LCIs e LCAs, quando você empresta para empresas e etc. Na renda variável são as ações, fundos imobiliários, criptomoedas, que eu acho que todo mundo já ouviu falar também. Tudo isso é renda variável. Então, um belo dia, a empresa está valendo muito. O que aconteceu, por exemplo, com a Magazine Luiza na pandemia, foi para valores além do esperado. E, de repente, caiu. Então, assim, é aquele dinheiro realmente que você sabe que se perder, você não vai perder a noite de sono por conta disso. Então, renda fixa e renda variável, a diferença básica é essa. E Por isso quando que eu falo que, assim, rapidinho, por isso que eu falo que é muito importante o investidor entender isso, porque é natural, né, na cabecinha do ser humano, a ganância aparecer. No Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, ele fala que nem ele mesmo recomenda a carteira dele, por exemplo, porque ele é para além do arrojado. Se existisse um perfil depois do arrojado, seria o autor do livro. Porque ele realmente, mas assim, depois de quanto tempo, né, que ele se tornou esse arrojado? Então, são anos de variar, que você pode não só ganhar, mas como perder também, então tem que ir com muita calma. É começar a base mesmo na renda fixa, buscar conhecimento cada vez mais, quanto mais melhor, e aos poucos ir
e ganhando terreno na renda variável. Uhum. Quando, assim, então você acha assim que realmente o conhecimento é que vai te dizer quando é que você deve subir mais um degrauzinho, não é isso? O conhecimento, a tranquilidade de você estar entendendo o que está fazendo. Por exemplo, renda variável, você vai se tornar sócio daquela empresa. Você entende como escolher uma empresa, você vai acompanhar aquela empresa. Aí pode ser que entre a história do assessor de investimentos, talvez, de um fundo de investimentos, caso você ache que você ainda não consegue acompanhar. Mas a gente é perfeitamente possível e capaz de também começar sozinho, assim como na renda variável. Foi assim que eu comecei também. Então, assim, é quando você se sentir à vontade, certo? Você vai começar com pouco. Assim como no Tesouro Direto, quando eu comecei, eu comprei uma fração de título. Eu comprei na época valia R$ 107. Comprei, pedi de volta, testei se eu ia receber, quase infarto, porque comprei numa sexta-feira de noite, e aí o dinheiro foi para uma nuvem, não chegou em lugar nenhum. Aí teve um feriado na segunda, só foi aparecer na terça, que é nos dias úteis, e eu quase piro, meu Deus, meu dinheiro. E é porque só era R$ 107, imagina. Então, assim, quando você sentir que você tem aquele conhecimento básico inicial, você vai lá começar a traçar planos, e aí sim você vai lá de passinho em passinho e começando na renda variável. E sempre, sempre buscar informação. Eu vou repetir a frase, o conhecimento ele liberta a gente. É verdade. Você indicaria alguma fórmula, assim? Porque tem muita gente que diz, bota 50% renda fixa, 50% renda variável. Tem alguma fórmula que você diga, não, esse aqui, eu geralmente recomendo isso aqui para o primeiro investimento, assim, para começar a investir. Qual seria essa fórmula aí? Olha, existe uma fórmula que é um dos que os autores mais repetem nos livros, os mentores repassam. Eu não concordo muito, eu já adianto, porque, mais uma vez, é muito da segurança de cada pessoa, de quanto de patrimônio aquela pessoa já tem, quanto ela se sente segura em arriscar. Mas a fórmula fala que a sua idade é o percentual que você deve ter em renda fixa. O resto seria renda variável. Por quê? Porque quanto menos idade você tem, teoricamente, mais tolerável ao risco você é por conta do prazo. Então, assim, quanto mais velho você é, teoricamente, você tem menos apetite ao risco pelo prazo. Você não vai ter tempo para acompanhar os altos e baixos das empresas e lucrar com isso. É isso que eles falam. Então, a sua idade é a porcentagem de renda fixa. Eu não concordo. Para mim, isso é, assim, ainda mais que, claro que idade não quer dizer conhecimento nem nada, porque se você começou a estudar muito cedo, você é independente nisso muito mais cedo. Mas eu acho que, mais uma vez, está muito ligado ao tamanho do seu patrimônio, ao quanto você consegue separar por mês para investir, o quanto você consegue dormir tranquilo se aquele dinheiro ali variar para menos. Porque, por exemplo, muita gente, a informação sobre investimentos hoje está muito acessível, né? Só que as pessoas acham que também qualquer vídeo com poucas explicações te torna ali especialista nisso. Então as pessoas foram lá, aprenderam, beleza, começaram a investir. De repente veio a pandemia, de repente agora tá vindo aí essa história dessa guerra e a bolsa de valores despenca. Aquele investidor que é inexperiente, porque essa experiência não é só você ir lá e saber manipular o aplicativo. Porque isso aí é fácil, isso é técnico, isso a gente aprende fácil. Mas é a sua capacidade de conseguir acompanhar e entender esses movimentos do mercado, que são naturais. Então, muita gente vai lá e faz o quê? Tira o dinheiro. Ah, meu Deus, eu vou tirar antes que eu perca mais. Aí é que perde mesmo. Porque, por exemplo, se você investiu R$ 100 e vai tirar quando está 50 com medo dela ficar em 30, você sai perdendo dinheiro. E aí, quanto mais dinheiro você colocou, mais você vai perder. Então, assim, por isso fala que é pro longo prazo. É botar lá e esquecer que botou. Ninguém aqui está falando de day trade, que são aquelas pessoas que compram e vendem todos os dias. Essas pessoas aí vivem disso, elas se especializam nisso, é diferente. A gente está falando de nós, réis mortais, pessoas pequenas que pensam em investir para o futuro. Só, ninguém quer lucrar a esse ponto. Então, é ter paciência e entender que não é da noite para o dia, que experiência não quer dizer só vontade, a gente tem que buscar e entender todos esses movimentos aí para aproveitar melhor as oportunidades. Então, assim, eu recomendo que cada um tente entender o seu perfil. Mais uma vez, é botar na cabeça a tranquilidade. É aquilo que não tirar o seu sono. Não adianta você botar ali e ficar, meu Deus, e agora? Meu Deus, vou olhar todo dia. Não. Entendeu? É você colocando de pouquinho, você vai sentindo a sua própria evolução. Eu falo com propriedade.
Eu digo que quando eu coloquei, eu não dormi, eu fiquei... E é porque foi tesouro. A minha primeira ação, então, meu Deus, eu quase morro. É natural de quem não sabe, de quem não tem experiência, mas com o tempo você vai, né? Então, quando eu presenciei a primeira queda das minhas ações, eu fiquei tranquilo. O que é que eu fiz? Parei de olhar. Nunca mais eu olhei, porque vai ser assim por um tempo. E eu tô pensando no longo prazo. Eu tô pensando para além dos 5 anos. Então, é botar e esquecer. A não ser que aquela empresa que eu escolhi por alguns motivos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, Carol, porque renda variável é um mundo, senão a gente acaba perdendo a hora. Mas assim, vamos supor que eu estabeleci meus critérios, escolhi uma empresa. E de repente aquela empresa muda os critérios, vira uma empresa que agride. Um exemplo, que agride o meio ambiente, que humilha funcionário. Aí sim eu posso ir lá e dizer, não quero mais ser sócio dessa empresa e vou vender minhas ações. Beleza. Isso é uma coisa. Mas não ficar comprando, esperando que no mês seguinte você vai ter lucro, vai vender, não. É botar e esquecer. Eu gosto muito do momento que o Pai Rico fala assim, que você tem que investir no que você gosta, né? Ele fala muito isso. Isso. Se você está começando a trabalhar com renda variável, é importante você atuar em algo que você goste. Porque é natural que você, se você gosta daquela empresa, você vai procurar o histórico dela. Você vai procurar, tipo assim, eu gosto Uhum. muito da Google, eu gosto muito do Facebook, então eu vou sempre saber o que está acontecendo, quais são. Ah, ele criou um meta, né? Enfim, ele tem um outro produto, ele tem. Enfim, quando a pessoa gosta daquilo que ela está fazendo, Uhum. ela vai se interessar no histórico. Né? Não só os balanços, que realmente a pessoa tem que ter conhecimento dos balanços e tal, mas ela tem que conhecer também um pouco da vida da empresa, como você está falando mesmo, né? Uhum. E isso serve também até para renda fixa, por exemplo, porque na renda fixa eu costumo dizer que o segredo para todo investimento é você variar, inclusive reserva de emergência. É o que eu falo, vamos supor, reserva de emergência tem que ser no lugar de liquidez diário. Eu tenho quantos investimentos com as características? Tesouro e CDB? Beleza, eu vou colocar uma parte em cada, porque isso me dá mais segurança de na hora que eu quiser, realmente aquilo ali vai vir, realmente eu vou ter um tempo hábil, sei lá, entendeu? A gente nunca sabe. Então, o ideal é diversificar, não só lá na renda variável, mas até na renda fixa. É o CDB que eu estou colocando, então, sei lá, esse mês eu vou botar em um, mês que vem eu vou colocar em outro e vou levando. E é importante conhecer o que é esse CDB, né? Porque, assim, geralmente o Uhum. banco da gente oferece, ó, esse CDB é de 5 anos, esse daqui é de 3 anos, esse daqui é de 4 anos, e você não sabe nem o que você está investindo. Qual é a empresa que Exatamente. ele vai aplicar, qual é o tempo de aplicação, assim, então é muito importante você ter o conhecimento do que você está fazendo, né? Mesmo que você Olha, não esteja esse acompanhamento, né? Então vamos exatamente. lá. A minha irmã tá aí na live, rapidinho, só um exemplo. Ela me mandou mensagem essa semana, e eu até falei que eu ia usar isso para falar no Instagram, perguntando. A gerente dela entrou em contato com ela, oferecendo lá um CDB, não lembro o que era, se era o CDB, se era uma LCI, e o argumento de todos eles é só assim: ah, rende mais que a poupança. Mas isso não é informação suficiente. Rende mais que a poupança é quanto? Normalmente os bancos grandes, eles vão oferecer produtos do próprio banco. Eles não querem concorrência. Então, muitos deles, a maioria, se eu não estiver enganada aqui, 100% deles não te paga nem 100% do CDI, ou seja, a taxa Selic. Então, não é legal. Então, assim, quando você receber esse tipo de mensagem, é perguntar para ele o básico. Ah, que rendimento é esse? Qual o nome do investimento e quanto rende? Pronto, com essas informações, você consegue decidir. Bom, muito bom. Geralmente, os livros que eu costumo ler, eles fazem uma divisão da nossa renda. Porque, assim, logo que o momento ideal de você começar a cuidar, organizar o seu dinheiro, é quando ele chega na sua mão, né? Isso é uma coisa assim que eu antigamente, eu ficava esperando pagar as contas todas, deixar tudo em ordem, e lá no final do mês separar o dinheirinho que sobrava. E isso nunca acontecia, né? Óbvio que não acontece. A Mas nossa assim, cabeça não quer. não, e a gente, ai, sobrou R$ 50 aqui. E aí vai. Eu mereço, vou gastar, eu mereço. Desse jeito. E assim, a maioria dos livros que eu leio, assim, é sempre primeiro você separa o dinheiro que no começo, logo, assim que o seu dinheiro chegar, que ele entrar, você vai fazer o investimento, né?
E aí, e cada um tem a sua divisão dessa renda. Aí eu queria saber de você, qual é a divisão dessa renda que você acha bacana, que você acha legal, que você acha que dá certo, é sustentável, digamos assim. Pronto, olha, Carol, muito bom você tocar nesse assunto, porque realmente isso é real. As pessoas não, a gente não tem essa educação, então a gente não separa, a gente primeiro gasta, depois que, né, se sobrar. Deixa eu só avisar, Samara, vai ficar gravada a live da gente sim, tá ok? Não se preocupa. Já Vai lá. encaminha para todo mundo que você acha que merece esses juros compostos a favor, o cheiro da riqueza. Então, é o Vai. seguinte, realmente, primeiro de tudo é mudar esse mindset, não é esperar sobrar, é separar primeiro. Claro que de cara você pode não conseguir. Por isso que, antes de tudo, precisa fazer o mapeamento aí da vida financeira. Então, tá gastando demais, pega o extrato do mês anterior, vai ver o que pode cortar para já. Então, nem que seja aquele valor mínimo do Tesouro Selic, R$ 107, você precisa fazer. Ah, mas é muito pouco. Ah, eu não vou conseguir. É com pouco que a gente começa. É com pouco que a gente vai ganhar muito mais na frente. Então, não espere ter muito dinheiro. Separa o que der. Foi R$ 50, existe investimento de R$ 50. Foi R$ 30, tem tesouro de R$ 30, gente. Então, assim, não precisa esperar ter dinheiro demais. Então, organizou esse mês, começou a pensar nisso, já faz isso para o mês que vem, é mudar o mindset mesmo. E aí existe uma forma, isso é baseado, Carol, em muitos estudos, em pessoas que já divulgaram suas técnicas aí pelo mundo. E a minha mentora, ela batalha por isso, por essa porcentagem, é o que eu concordo, mas já adianto, não é de cara que você vai conseguir. É muito, talvez, mas é o ideal para você pensar numa vida tranquila mais para frente, que é o quê? Você viver com 70% do que você ganha e investir os outros 30%. Regra 70-30. Mais uma vez, isso pode variar de mentor para mentor, de educador para educador. Mas a técnica que eu já vi dar certo, a técnica que eu faço, que eu recomendo, que eu já li, né, que assim, é mais que a maioria que indica, 70-30. Então você pega 70% do seu dinheiro e vai viver, e aí tem como também organizar os 70% para o que é essencial, 10% para fazer o que quiser, etc. E os outros 30% obrigatoriamente vai para o investimento. E aí desses 30%, você vai separar para a reserva de emergência a maior parte, caso você ainda não tenha, e a outra metade você vai botar para aposentadoria, vai focar nos dois extremos. Uma vez que a reserva já está pelo menos em 50% completa, aí você vai começar a pensar em outras metas. Ah, Isabela, mas vai demorar demais para eu começar a investir em outras coisas. Paciência. Mais uma vez, é a primeira meta, porque se caso alguma coisa der errado, você vai recorrer a quê? Ao investimento que vai prender o teu dinheiro? Vai recorrer ao da aposentadoria? Não vai adiantar. Então não adianta querer passar com o carro na frente dos bois. Tem que ir um passo de cada vez, certo? Se você, teoricamente, acha que não consegue economizar, vamos batalhar aí para cortar gasto, vamos batalhar aí por renda extra, que seja, para acelerar a reserva de emergência, mas tem que ser o primeiro foco. Só pensa assim, se tudo der errado, eu vou fazer o quê? Vou pedir empréstimo? O banco tá aí, doido para enfiar a faca nas pessoas, cobrando empréstimos de juros altíssimos, então não vai adiantar. Você vai se perder do mesmo jeito. Então é melhor fazer as coisas com calma, devagar, um passo de cada vez. E aí, conforme você for se soltando mais, ganhando experiência, segurança e controle emocional sobre o dinheiro, aí você vai subindo degraus maiores. Então, só em resumo, 70-30. Vive com 70, investe os outros 30. Dentro desses 30, a maior parte tem que ser a reserva. O resto você divide em aposentadoria e outras metas. Conforme a reserva for se formando, a maior parte você vai diminuindo a porcentagem até completar. E aí o resto vai para as outras metas mesmo de médio e longo prazo. A Lisandra está perguntando aqui quais são os locais em que se poderia investir em renda fixa, que não sejam os nossos bancos de origem. Beleza, Lisandra? Então vamos lá. Em primeiro de tudo, Tesouro Direto. Tesouro Direto é você emprestar ao governo federal. Então você vai lá, tarefa de casa é de hoje, você vai lá no Google e bota Tesouro Direto. Você vai abrir o site e vai consultar os vários tipos de tesouro que tem. Então, renda fixa é Tesouro Direto, é você emprestando ao governo federal, e aí existem vários tipos de tesouro, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado. E fora o Tesouro, que é você emprestar para o governo, você tem os empréstimos aos bancos. A poupança é um empréstimo ao banco. Você deixa o dinheiro na poupança, você está autorizando o banco a usar o seu dinheiro. Isso é um empréstimo também.
Só que ao contrário dos bancos, através das corretoras, a poupança te paga uma mixaria. Gente, eu acho isso um crime. Quando a gente entende o que é a poupança, você fica com raiva de deixar o dinheiro lá. Porque o banco usa basicamente para emprestar para quem quer comprar um imóvel. Todo mundo aqui que já pesquisou imóvel sabe a facada de juros que é. E eles te pagam. Você é o dono do dinheiro, é você que está ajudando outras pessoas. Aí, o que é que eles te pagam em troca? Tá? Então tá. Isso também é renda fixa, mas eu quero que vocês esqueçam poupança. Então, Tesouro Direto é o primeiro investimento em renda fixa. Depois deles vem os CDBs. CDB é certificado de depósito bancário, é você emprestar aos bancos. Aí existem vários tipos, vários bancos, inúmeros no aplicativo da corretora. São bancos pequenos, mas que por isso eles, para chamar investidor, eles oferecem grandes quantias, grandes não, né? Mas quantias razoáveis e aceitáveis, muito melhores que a poupança. A gente tem LCI e LCA, que não tem cobrança de imposto de renda, mas que por isso também rendem menos. Então, basicamente, eu te diria agora, para investidor iniciante, Tesouro e CDBs. Pronto. Basicamente, são os dois tipos de rendimento, dois tipos de investimento em renda fixa mais seguros e tranquilos para se investir. No nosso Clube do Livro tem uma das nossas leitoras que estava com a carta de crédito para começar a fazer a compra de um imóvel. E depois de ler o livro, ela desistiu dessa carta de crédito, não fez a compra do imóvel. Olha aí. Né? Dos cálculos, calculou e percebeu que nem era o momento e também aquilo não era um investimento, né? E eu acho muito bacana esse momento em que a pessoa aprende, né? Ela pegou e transformou aquele conhecimento do livro, conseguiu aplicar na vida dela, né? Eu acho isso muito bacana. E eu queria assim, que você falasse um pouquinho da sua mentoria para a gente entender por que é tão importante esse acompanhamento, essa mudança mesmo que você falou de mindset. Qual é o caminho, né? Gente, só para aproveitar a pergunta da Carol, né, o espaço que ela está me dando e explicar um pouquinho como eu cheguei até aqui, né? Porque se vocês forem no meu perfil, para quem não me conhece aqui, eu também sou fisioterapeuta. Na verdade, desde antes de ser especialista em finanças, eu sou fisioterapeuta desde 2009. Mas há 2 anos eu também sou especialista em finanças pessoais, mindset e investimentos. E isso surgiu através de uma necessidade minha de entender melhor. Então, eu já tinha consumido todo o conteúdo gratuito da internet. Tudo. Eu conheço todos os vídeos da Natália Arcuri, conheço todos os vídeos do Thiago Nigro, Gustavo Cerbasi. Todos eles que você imaginar eu já assisti. Mas parece que faltava ligar os pontos. Mesmo vendo tudo isso, eu não me sentia segura. Eu precisava, sei lá, ver uma pessoa normal, tipo eu, pequena aqui, perto de mim, fazer, para acreditar. É como se a gente achasse que aquela pessoa famosa que está falando daquele assunto, sei lá, ela fala porque ela já conseguiu, ela fala porque está ganhando para falar, aquela nossa velha desconfiança eterna, né? Então, eu escolhi um mentor para mim, então, por isso eu fui buscar uma mentoria, porque a mentoria nada mais é do que a pessoa dividir na própria experiência com você, é meio que pegar na mão mesmo. Então, assim, além de passar o conteúdo, ela vai te acompanhar naqueles primeiros passos. Então, esse é o papel do mentor. E aí, quando eu entendi que isso estava virando uma missão de vida para mim, que eu conseguia ser essa facilitadora, eu decidi montar a minha mentoria também. Já é validada. Eu já fiz com mais ou menos 30 pessoas, mas ainda não abri para o Instagram, por exemplo. Ainda não abri de forma maior. Vou fazer isso agora, a partir do mês de março. Já fica a dica para quem quiser. Se você ainda não confiou em ninguém, se você acha que aquele famoso lá é muito longe, você não acredita, sinta-se à vontade, vá visitar o perfil, veja se você se identifica. Porque é muito isso, Carol, a gente vai vendo, né? A gente vai entender com quem que a gente dá match. Essa pessoa é que deve ser a eleita para ser o nosso mentor. Não é só aquela famosa porque é famosa, não é só fulano que alguém indicou, mas é com quem você acha que se identifica, com quem fala mais a sua língua. Então, a partir do mês de março, aguardem maiores detalhes. Vou gravar vídeos explicando qual o formato, qual vai ser o assunto. Eu espero que vocês se identifiquem e eu já adianto que se eu conseguir, vocês também vão conseguir. E aí vai ser bom porque eu tenho esse feeling bem próximo. Eu comecei há 2 anos, então tá tudo fresco na minha cabeça. Eu passei pelas mesmas angústias que vocês, eu passei pelos mesmos medos. Eu botei o dinheiro lá, eu pedi de volta, eu quis testar se aquilo era verdade. Eu já errei também, assim como você, Carol, também já fiz.
Inclusive, meu primeiro pré-fixado que eu fiz quando a Selic estava em 2%, comprei um de 10, achando o máximo. A Selic está em quanto? 10,75. E aí eu prendi o meu dinheiro por 4 anos. A Selic vai para 12 esse ano. Eu vou fazer o quê? Vou perder dinheiro. Mas paciência. Eu só botei um valor de R$ 1.000. Então, foi um valor, claro que não é pouco, né? Não estou dizendo que R$ 1.000 é pouco, mas também não vou morrer por conta disso. Eu já sabia, quando eu dei esse passo, que se eu perdesse, na verdade, renda fixa você não perde aquele valor, você perde o rendimento, caso você erre, né? Não era Tesouro Selic, por exemplo, que se eu tirar eu posso receber menos. O CDB que eu botei, como é pré-fixado e a Selic passou, eu vou receber menos que a Selic. Então, isso é ruim, claro, né? Se a Selic, que é o mais baixo, está pagando mais, mas paciência, a gente aprende errando. Então, eu tenho como dizer e acompanhar melhor meus alunos, porque eu passei por angústias parecidas. Então, aguardem. O nome da mentoria é Renda Fixa Descomplicada. A gente vai fazer basicamente, para resumir, a gente vai fazer um raio-x da sua vida financeira. Vai, primeiro de tudo, te ensinar como seguir os primeiros passos para passar por esse pente fino, de onde você pode cortar, o que você precisa rever, para só então começar a entender sobre o mercado e só depois sobre investimentos. Porque o ser humano, e ainda mais a época que a gente vive, é muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem. A gente quer resultados para agora. E isso não é assim. A gente não consegue o corpo dos sonhos de um dia para o outro. A gente não consegue melhorar a saúde do dia para o outro. A gente não consegue aprender o idioma do dia para o outro. E com dinheiro não é diferente. Então, tem que ter dedicação, foco e paciência. E eu estou aqui para facilitar. Estou aqui para ser essa mentora, né? Para quem desejar. Obrigada pelo espaço também para falar isso. E como quem precisou, como quem passou por uma mentoria, eu acho que é o primeiro melhor passo, né? Mais do que você comprar um curso gravado, por exemplo, é você ter esse contato ao vivo, né, com o mentor e esse acompanhamento mais de perto. Queria passar mais tempo falando sobre o assunto, mas a gente já está no finalzinho da nossa live. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Bela, muito, muito obrigada. Gente, guarda todas essas informações, são super importantes. A live vai ficar gravada. Assistam depois, tem muita informação importante, renda fixa, renda variável, esses detalhes, assim, né? É porque é um mundo de informação, né? Com certeza. Muito importante. Carol, muito obrigada, hein? Só para agradecer a você mais uma vez, quero te parabenizar por esse espaço, porque você está aí também gravando o seu espaço na mente das pessoas com esse estímulo à leitura. Eu acho que o conhecimento todo da gente vem daí, né, dos livros, isso é fantástico. Parabéns a você por ter aberto, por ter chegado aqui no Instagram também e por ter eleito esse nosso xodó, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e outros livros que virão também de finanças aí no seu Clube do Livro, que eu já conheço a lista. Então, parabéns. Eu acho que se a gente conseguir contagiar uma pessoa, já cumpriu a missão, né? E eu vejo o resultado, eu te acompanho, eu sinto também, recebo feedback das pessoas, então eu acho que a gente está no caminho certo. E estamos aqui, qualquer dúvida vocês podem mandar para a Carol, podem mandar no meu Instagram, e a gente vai estar sempre conversando, traduzindo, né, como o nome da live diz, traduzindo essas siglas e esses investimentos aí para vocês. Obrigada, Isabela, muito obrigada. Até a próxima, viu? Boa noite, gente, até a próxima.